duas pessoas. Teve duas pessoas, vou citar nome, né? Mas teve duas pessoas que me procurou hoje, passando uma luta muito grande, sabe? Teve duas pessoas que me procurou hoje, passando uma luta muito grande. E aí eu estava conversando com elas o seguinte, que a pior coisa que a gente faz na nossa vida, pessoal, é se afastar de Deus. Você entendeu? Tem gente que ainda não aprendeu isso. Uma delas, ela estava passando uma luta grande e tal, mas a pessoa, eu estava conversando com ela, falei, irmã, a corrente de oração de sexta-feira é uma corrente de libertação. E corrente, se você não vê, o que acontece com a corrente? Você está quebrando a corrente. E aí ela é mesmo, pastor, eu não andei de não. Eu falei, então, aí aqueles espíritos que estavam lá agindo na sua vida, ela foi até lá em casa hoje, com o pai estava quebrado, portão também, aí ela subiu devagarinho, se ela tivesse chamado, eu não tinha ouvido ela. Eu falei, se a senhora quebrar a corrente, o que vai acontecer? Aqueles espíritos que agiam na sua vida, eles vão voltando devagarinho, porque a senhora quebrou a corrente. Aí eu estava explicando para ela, falei, eu fui liberta da bebida, das drogas, cigarro, outras coisas mais, mas sabe o que eu nunca voltei atrás? Qual o segredo de eu nunca ter voltado atrás? Eu sempre com Deus, eu estou sempre na igreja, estou sempre ouvindo a palavra, estou sempre orando, porque uma vez meu pastor falou para mim, eu estava explicando isso a uma pessoa, outra, aí eu estava explicando para outra pessoa, que quando você se afasta um pouquinho de Jesus, se afastar de Jesus é se afastar da palavra. Vocês estão entendendo? Às vezes a pessoa vem para a igreja, mas a mente da pessoa. Não adianta o pastor falar, nem o pastor falar, a mente da pessoa está lá de fora. É outra coisa que também, tadinha da pessoa, as coisas não mudam. Porque o demônio, ele consegue transportar a mente da pessoa lá para o lado de fora. Gente, às vezes até a gente entender que é o diabo não quer que você seja feliz. A pessoa vai sofrendo, a vida da pessoa não muda. Depois você fica revoltado com Deus, mas Deus não tem culpa, gente. Deus ainda está usando o pastor para falar aí. Se for numa escola, você ficar prestando atenção em outra coisa, você nunca vai aprender o que o professor está ensinando. Entendeu? Eu quando sempre para ouvir a palavra, não é que eu sou metida, sou marrenta, nada disso, mas eu não gosto nem que me chamam toda hora. Entendeu? Eu não presto atenção, eu não gosto de parar para ouvir a palavra. Eu tenho que ir. Eu tenho que mais não sei o quê. Irmão, eu não gosto disso. Eu chego lá em casa, eu boto o pastor Mota no telefone, na live, pego essa minha Bíblia aqui, ou a outra, eu sento lá, eu quero ficar quietinho prestando atenção. Eu não gosto de ficar me chamando muito, senão eu não presto atenção. Aí não adianta nada, eu ouvi, mas eu não entendi. Aí o que acontece? O marido não tem tira aquilo que foi semeado no seu coração. Aí vê que as coisas não mudam. Entendeu? Aí depois a pessoa põe em Deus, põe no pastor, na igreja, mas não é. Entendeu? Tem pessoas aí que não saem da segunda série. Aí já está lá 3, 4 anos, aí depois põe a culpa na escola, no professor. Aí o pai vai e bota na outra escola, é a mesma coisa. Quer dizer, o problema não está na escola, nem no professor, está na atenção do aluno. O aluno não está prestando atenção, entendeu? Então, o que acontece? Eu estava explicando para essa pessoa hoje, eu estava falando, gente, quando eu vim para a igreja, eu permaneci com Deus. Porque uma vez, há muitos anos atrás, o pastor falou para mim, Fabiana, eu estava passando uma lutinha, estava querendo desistir da igreja, de Jesus, né? Mas isso aí há muitos anos atrás, não é agora. Agora eu não desisto mais de Jesus, né? Naquela época. E o meu pastor falou assim, Fabiana, você lembra de onde você veio? Você veio lá naquele mundo das drogas, daqueles vícios, e aqueles espíritos, ele não desistiu de você. E a Bíblia diz o seguinte, no
que sai do corpo de uma pessoa e é localizado, ele procurando alguém com o corpo com o seu. Se ele não achar, ele vai voltar para o seu corpo. E ele volta e traz 7 espíritos piores do que ele. Hoje eu já atendi 2 pessoas. Uma foi pedir oração falando assim: o que está acontecendo, ela precisa pegar mais filho com Deus. Você entendeu? Irmão, hoje em dia a gente está numa época que não é exagero. Eu tenho que falar a verdade para você. Se eu não falar a verdade, eu vou estar mal com Deus. Se você ficar uma semana sem vir na igreja, é o suficiente. O bichinho vai te perguntar. Repara só, se eu fico uma semana sem vir na igreja, vê se não começa a dar tudo errado. Porque os demônios começam a querer voltar, aí começa a atacar a pessoa dentro de casa, ela saindo e volta de novo. Daqui a pouco é doença, você só vive se sentindo mal, mas por quê? Ele está tentando voltar. Não é como se ele ficasse assim, ó, deixa eu entrar aí, deixa eu entrar aí. Então a pessoa se afasta muito de Deus, pessoal. Semana passada, eu também atendi uma irmã. Eu falei com ela, eu conversei com ela por telefone, ela me ligou chorando. Pastora, pelo amor de Deus, no desespero estava tudo certo, porque o diabo engana você, presta atenção. Quando você ora, busca a Deus. Quando as coisas começam a melhorar, presta atenção nisso, hein, pessoal. Pastor, graças a Deus, lá em casa está uma paz, eu comecei a prosperar, as coisas para mim estão dando certo. Cuidado nessa hora. Aí é que você tem que buscar mais a Deus. Porque nessa hora que as coisas começam a dar certo, a tendência é você relaxar. Não culto hoje não, vou depois, porque está fluindo, está tudo em paz. Isso que é a queda. Você entendeu? Porque você é bobinho, você está pensando que está dando tudo certo, você orou e tudo, o diabo esqueceu de você, não esqueceu de você, ele vai contra-atacar. Não, está pensando que ele está satisfeito que as coisas estão dando certo para você? Sim ou não? Tu acha que ele está satisfeito que está dando tudo certo? Irmão, eu estou falando essa experiência com Deus. Às vezes você está passando uma luta, você ora, busca Deus, clama a Deus, vai. Aí daqui a pouco Deus, resolve a situação para você e não fica aquela paz, aquele sossego. Aí você pensa que está tudo bem e relaxa. Vou orar hoje não, estou meio cansado, igreja. Depois eu vou. Tudo em paz, tudo tranquilo, mas você não entende que ele está armando outra para você. Daqui a pouco ele vem com contra-ataque. Você está entendendo? Quando as coisas começarem a dar certo, guarda isso. Você começou a prosperar, a tua vida está começando a mudar, as coisas estão funcionando. Aí que você tem que orar mesmo. Entendeu? Aí que você tem que ouvir mesmo a palavra, você tem que vigiar mais, porque está fluindo, então o diabo não esqueceu de você, ele vai tentar atrapalhar a tua felicidade, você tem que estar firme. Estão entendendo direitinho? Aí essa irmã, a gente orou, o negócio lá na vida dela, começou a dar tudo certo. Aí Deus começou a agir, ela ficou toda feliz, né? Claro. O que ela fez? Parou de igreja. Terça não vi, quarta não vi, sexta não vi, domingo não vi. Já está enganando isso aí, não. Daqui a pouco, ligou a irmã desesperada, pastora, pelo amor de Deus, tal. Estava indo tudo bem. Eu falei, não, mas a senhora precisa entender uma coisa. Estava indo tudo bem porque você estava buscando a Deus. Na sua família, as coisas para ir tudo bem, a gente tem que estar na presença de Deus. A senhora estava orando, buscando, a senhora parou. Então, essa semana que a senhora não veio buscar a Deus, aqueles demônios que estavam saindo da tua família, está tentando voltar de novo. Eu fiquei tempão explicando isso a ela no telefone. Falei, entendeu? A senhora precisa ficar firme. Se a senhora sair, aquele destino vai voltar. Estava dando tudo certo, você estava buscando, você parou, aí o bichinho volta tudo de novo. Isso é uma estratégia
estratégia do diabo. A gente nunca podemos parar. Se a Bíblia diz que você deve orar sem cessar. Você não pode desistir. Entendeu? Você tem que ir para cima, porque o demônio ele tenta voltar. Aí começou a prosperar, você não tem mais tempo de ir para a igreja, está fazendo péssima coisa. Daqui a pouco só prosperar bucha de novo. Jesus disse que sem mim. Hã? Ah, mas eu sou dizimista. Irmão, mas o dízimo não substitui você ir para a igreja, não tinha falado, não. Jesus falou que importa você fazer uma coisa e não deixar de fazer as outras. Sabe o que significa isso? Importa você dizimar, mas obedecer a palavra. Você está entendendo? Ah, eu dizimo, então não preciso tomar Santa Ceia, não preciso obedecer a Deus, não preciso ir para a igreja. Não é assim não, gente. Eu posso sair por aí com o que eu quiser. Eu estou comprando Deus com dízimo? É esquisito, né? É como se estivesse dando cala a boca a Jesus. E aí, Jesus? Está tudo certo, dizimando. Não é assim não, gente. Não importa que você dizime e obedeça. Foi isso que Jesus falou. E cuidado, quando as coisas começarem a dar certo, aí que você tem que buscar Deus, aí que você tem que vigiar, você tem que continuar obedecendo direitinho, que é para as coisas continuarem dando certo. É como hoje. Hoje é o primeiro dia da semana. E às vezes a pessoa, quando ela não tem ainda entendimento, quando ela falta um culto dia de domingo, ela está muito desentendida ainda da palavra. Se a irmã não entendeu, ou o irmão não entendeu o que é mais ser de novo. Porque Deus ele tem que ser o centro. Ele tem que ter em primeiro lugar na nossa vida. E o domingo é o primeiro dia da semana. Quem sabia disso? Levanta a mão. Não é segunda-feira que é o primeiro dia da semana. Oi? Eu vou mostrar isso para você na Bíblia. É para você entender. Cada vez a pessoa fala assim, pastor, mas como assim que o primeiro dia da semana é domingo, não é segunda? Oi? Então você vai saber agora. Vamos fazer isso. E aí, o que acontece? Esse, não é que os outros dias não é de buscar Deus, mas esse aqui então é o principal. Você está botando Jesus em primeiro lugar na sua vida. Sabe o que acontece? Você vai ser honrado, porque você honra a Deus. Mas tem pessoa que não honra a Deus. Entre um churrasco e um culto de domingo, a pessoa prefere churrasco. E aí? Se eu troca Jesus por um churrasco, troca por um pagode. Lembra da mulher lá que eu aconteceu com ela? Ela de vez em quando batia, ela foi para o churrasco, foi para o pagode. Ela não sabia, mas o diabo estava querendo aprontar uma com ela. Ela teve uma AVC, ela ficou toda torta em cima da cama, gente. Era uma armadilha do inimigo na vida dela. Você está entendendo? Então a gente não devemos trocar Jesus por nada. Por nada. Amém? Funciona desse jeito. Então lá no livro de... Vamos lá. Presta uma vermelha para carregar. Tá? Vou mostrar para você que o domingo é o primeiro dia da semana. É João 20, versículo 1. Acharei. Gente, quem sabe a gente passamos aí em abril a Páscoa, não é? Nós passamos a sexta-feira da Paixão. E foi a sexta-feira, foi qual dia, pessoal? Vamos ver se o pessoal está entendido aí. O que significa sexta-feira da Paixão? Oi? Foi o dia que Jesus foi crucificado, né?
teve o sábado de aleluia, e domingo foi o terceiro dia que Jesus ressuscitou. Qual foi o dia que Jesus ressuscitou? Domingo de Páscoa. Agora vamos ver isso aqui. Olha só. E no primeiro dia, a ressurreição, né? Vamos aqui na página. E no primeiro dia da semana, o primeiro que, pessoal? No primeiro dia da semana, não é isso? E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e a outro discípulo de Jesus amado, e disseram: levaram o Senhor do sepulcro, não sabemos onde puseram. Então Pedro saiu com os discípulos e foram ao sepulcro. E os dois correram juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Abaixando-lhe no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, a Simão e o seguia. Entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a cabeça estava com os lençóis enrolados num lugar à parte. Então entrou também a outro discípulo, e chegava ao sepulcro, viu e creu, porque ainda não sabia a Escritura, que diz: necessário que ressuscitaste dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. E Maria estava chorando fora junto do sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu dois anjos vestidos assentados onde jazia o corpo de Jesus, e um na cabeceira e outro nos pés. E disseram: mulher, por que chora? E ela disse: porque levaram o Senhor, não sei onde puseram. E tendo dito isso, voltou para trás e viu Jesus em pé, pois não sabia que era Jesus. E disse: mulher, por que chora? Quem buscais? E ela, cuidando que era o hortelão, disse: Senhor, tu levaste, me diz onde puseram, e eu levarei. E disse-lhe Jesus: Maria. E ela, voltando, disse: Ramone, que quer dizer mestre. E disse: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai para os seus irmãos e dize-lhes que eu subo para o Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. E Maria anunciou anunciou os discípulos que viram o Senhor, que disseram isso. Jesus ressuscitou, isso aqui é a ressurreição de Jesus. Ele ressuscitou no dia de domingo de Páscoa. E o que ele está dizendo aqui? No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi lá. Domingo é o primeiro dia da semana. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Por isso já tem o nome, segunda. Segunda é o segundo, não é o primeiro. Segunda, terça, quarta, quinta, sexto dia e vai embora. Você está entendendo? E houve lá uma mudança lá no calendário judaico, lá que ninguém sabe nem qual foi a data certa que Jesus nasceu. Então nós sabemos que o primeiro dia da semana é domingo, pessoal. Então é um dia de você buscar Deus, um dia de você cultuar Deus. Tem muita gente que está dormindo no ponto, a pessoa toma muito dia de domingo, a pessoa não toma Santa Ceia, quebra as correntes de libertação. Aí depois, poxa, mas não entendo que meu parente não foi liberto até hoje. Não, você está picando a corrente toda, gente. Você está entendendo?
dar certo, aí é que você tem que ficar firme com Deus. Porque o diabo ele não desistiu de você. Você está pensando que está tudo em paz, tudo mil maravilha, que ele foi embora e pronto, te deixou em paz, nunca mais vai voltar. Está pensando isso? Não, Senhor. Está tudo bem? Está tudo em paz? Está tudo funcionando? As coisas estão dando certo? Aí que você tem que orar. Glória a Deus. Vamos ver aqui isso. Lucas 4. Lucas 4. Ali era só para mostrar a vocês na Bíblia, porque às vezes a gente fala, a pessoa, ei, pastor não sabe não, primeiro dia segunda não. Acharam aí? Lucas 4. Lucas 4, né? É a tentação de Jesus. Acharam aí? Olha o que está escrito aí, pessoal. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou-se do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. Já pensou você ser tentado nos 40 dias? Pastor, um dia já não aguenta. Você entendeu? De repente você o quê? Uma hora já está difícil, imagina 40 dias. Mas Jesus se preparava. A gente tem que se preparar. Ouvir a palavra, orar mais, aplicar um jejum. Há tipos de espíritos que só saem com oração e jejum. E a palavra de Deus diz no livro de Efésios 6 que a nossa luta não é carne e nem sangue. E às vezes você está passando uma situação, você fica indignado, você xinga, você reclama, você murmura, mas não repreende. Tudo nessa vida a gente tem que orar. Às vezes até os patrões, sabia disso? Às vezes o salário está atrasado, o posto não sai de jeito nenhum. Aí você fica, não é possível. Poxa, como é que pode fazer isso? Então você já mandou o diabo soltar aquelas pessoas? É responsável por fazer o seu pagamento? Sim ou não? Você não fica, não. Mas aí é que está. Nossa luta não é carne, nem sangue. Porque repreendeu o demônio, vai sair de onde ele trabalha, vai soltar os funcionários. Se você trabalha, precisa de clientes, vai soltar os clientes em nome de Jesus. Solta todos os clientes, vai sair da minha prosperidade. Você tem que repreender o mal. Você dever repreender, você fica murmurando. Poxa, hoje não teve cliente. Que isso? Não sei o quê.
é infração, vai não sei o quê. Irmão, mas não é isso que Deus mandou você fazer, reclamar. Ele mandou você orar, repreender o mal. E outra coisa que você precisa aprender, preste atenção. Quando Jesus disse, eis que vos dou poder para pisar serpente e escorpião, isso não é uma brincadeira, não, gente. Isso não é um poderzinho, não. Isso é poder contra a potestade, todo tipo de mal. Você tem que repreender aquele mal, mandar sair da sua vida. A causa da justiça, o próximo que está preso lá, já tem dedinho dele ali. Ele está trabalhando. Manda sair, ora para ver se o próximo sai. Daqui a pouco, fulano, você, ó, o negócio, entendeu? Porque o diabo saiu dali. O diabo usa as pessoas. A nossa luta não é carne e sangue, não é pessoa. O diabo está usando a pessoa. Ao invés de negar um direito que é seu. Mas eu tenho direito, senhora, não posso fazer nada, porque o diabo está ali. Sim ou não? Hã? Gente, não é um fanatismo, é sério. Eu estava ligando para um determinado lugar aí para resolver um negócio aqui. Irmão, aí eu ligava falando eu era mal paciência. Tinha passado quase meia hora. Eu falei, não, isso não é normal, não. Eu demônio, Satanás, solta esses atendentes aí desse outro lado aí. Em nome de Jesus, eu proíbo você de usar esses atendentes aí, impedir de me atender. Eu estou mandando você sair, em nome de Jesus. Quando eu acabei de falar, boa tarde, senhora, que eu posso te ajudar? É sério. Aí você xinga, excomunga o negócio e não deixa sair. Aí o bichinho fica lá. É ele que está segurando o atendente lá do outro lado. Ele vai ganhando, eu vou conversar para o café. Então a musiquinha, entendeu? Você não pode sair. É sério, meu. Você está vendo lá do outro lado? Não, eu estou lá batendo papo, tomando café e você está aqui, né? Você tem que repreender o troço. Entendeu? Tem que mandar embora. Eu acabei de mandar embora a mulher. Oi, senhora, eu posso ajudar? E agora estava tão gentil, cara. Resolveu tudo que eu tinha que resolver. Aí você não repreende, já fica não está na sua prosperidade, no seu casamento, na vida dos seus filhos, da sua família. Tem gente que, em vez de orar, ela murmura, é diferente. Jesus mandou orar, você vai murmurar, diferente. Não sei se é porque eu falei, se eu orar, orar, se a pessoa confunde. Não é para fazer isso, é para orar, pessoal. Você orar, repreender o mal, Deus resolve. Glória a Deus, mas se você murmurar, você entrou no pecado, e Deus te ajuda. Aí está falando aqui, ó. Em 40 dias foi tentado pelo diabo. Tem isso aqui, tá? Deixa eu te explicar uma coisa. Às vezes você está sendo tentado pelo diabo. Você está lá sentado lá, o diabo está te dando toda sugestão errada. Por que você não faz assim? Aquilo é errado. Por que você não fala para o Geraldinho, não sei o que, não sei o que, mas isso é mentira. Às vezes ele fica te perturbando a tua mente. Não adianta não, isso não vai dar certo não. Você não vai falar, ninguém gosta de você não, ele fica perturbando. Você, quando você se sente tentado, até na sua mente, você tem que repreender o diabo. Demônio, sai da minha mente, do meu coração, da minha alma, do meu espírito, da minha saúde, em nome de Jesus, eu estou te repreendendo. Sai desses pensamentos malignos seu, porque eu tenho a mente de Cristo. Eu estou mandando você sair, daqui a pouco você está levando. Tem aquela paz, aquele sossego, o bichinho foi embora. E você não vê ele, mas ele está do seu ladinho ali, ó, enchendo a sua cabeça. Você não manda ele sair, ele fica ali, opa. Jesus, senta você do outro lado lá também, vamos perturbar a cabeça dela. Você não manda ele sair, ele fica do outro lado também. Ele não vai conseguir não adianta nada. Entendeu? Você fica ali, escutando, irmão. Manda o troço sair, irmão. Deus te deu poder. Está amarrada. Não aceita esse pensamento, não aceita isso. Estou te repreendendo
tempo, irmão, no nome de Jesus, ele escuta você falar. Daqui a pouco ele, ó, aí você sente que sumiu com esse pensamento. Porque ele não. Entendeu? Você fica na paz do Senhor. Agora você não manda ele embora, ele vai até pensar que você está gostando dele, o que vai falar dele? Entendeu? Entendeu? Já viu aqueles caras que vai dar uma cantada? Se você não está gostando, você corta logo, irmão. Você ficar ali escutando, vai pensar que você está gostando. Aí vai ficar, não, então você não está aqui, entendeu? Vai ficar à vontade, igual o diabo. Porque corta logo isso, manda embora. As minhas ovelhas não ouvem estranho, Jesus disse isso. Nem conhece a voz do estranho. Bem-aventurado que não anda no conselho do ímpio. E às vezes você está pensando, puxa, não sei como é que a pastora consegue. Eu, de vez em quando, irmão, todos nós, eu sou uma pessoa, eu sou um ser humano, igual você, eu sou tentada também. Está pensando que eu não sou? Desde o diabo, eu consegui resolver isso rápido, vai lá e fala isso, vai uma mentira. Ele está amarrado em nome de Jesus, essa sugestão, mas eu não está repreendido. Eu repreendo aquilo ali, eu mando aquilo ali embora. Eu sei, eu conheço a voz do meu Senhor. Meu Senhor não ia mandar eu mentir. O meu Senhor não ia estar me enchendo de razão para me ficar contra alguém. Meu Senhor não ia fazer isso. Então tem alguma coisa errada, entendeu? Então ele está falando aqui, ó. E naqueles dias ele não comeu coisa alguma. E terminando, ele teve fome. Ele disse ao diabo: se tu és o filho de Deus, diz a esta pedra que se transforme em quê? Em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai, toda palavra que vem de Deus. Às vezes a pessoa está bem, está prosperando, está crescendo, ela está achando que longe de Jesus está bem. Não, gente. Preste atenção, nada pode separar você da palavra de Deus. Você tem que ter um tempo de vir para a igreja, tempo de ouvir. Obedecer a Deus. Tem gente que já se deu mal várias vezes de desobedecer o pastor. Continua desobedecendo. Está entendendo? A pessoa de vez aprender com ele. Não, poxa, primeira vez que o pastor falou, eu não obedeci, deu ruim, então dessa vez eu não obedeci. Não, a pessoa se irmou de fazer. A Bíblia diz: obedecer ao vosso pastor. E não precisa o pastor ficar todo dia falando com você. Não precisa. Tem coisa que o pastor falou comigo uma vez, duas no máximo, e marca por. Não ficar insistindo naquilo ali. Toda vez que você insistir, vai estar errado. Você está na área da desobediência. Quando você desobedece, está errado. A Bíblia diz que tem um versículo que diz que quando a pessoa pula o muro, a cobra morde. Qual o muro? O muro da desobediência. Quando você pula o muro, a cobra morde. Quem é a antiga serpente? O diabo. Toda vez que você pular o muro da obediência, o diabo vai te pegar lá do outro lado, vai te dar um bote. Entendeu? Sim ou não? Aí a pessoa não entende. Foi tudo avisado. Deus usou o pastor, Deus avisou. Aí a pessoa não escuta o conselho, depois dá ruim. Não, sabe, pessoal? Um dia desse, meu pai estava lá em casa. E aí ele vai dar os conselhos. Ele vai ter uma certa idade dizendo: olha, eu tenho experiência, então eu vou dar os conselhos, não sei o que. Aí ele estava falando assim: é melhor a gente aprender com o conselho do que com os erros. Do que com os próprios erros. E é verdade, né? É melhor você ouvir o conselho e aceitar do que você ter que aprender na prática. E na prática vem a consequência, você sofre. Você entendeu? Sim ou não? E às vezes tem pessoa que o pastor já falou: sai dessa, para com isso. A pessoa insiste, até uma hora da ruim. Não é difícil não, gente. Toda vez que você ouve ou obedece, preste atenção, as coisas
continuar na obediência, a gente sai. A gente começa a se empolgar, aí sai, aí dá ruim. Aí ele está falando aqui, ó. E disse o diabo, se tu és filho, não, aqui não é não. Aí, lá embaixo. E o diabo levou ao alto, monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo, dar-te-ei todo este poder e a sua glória, porque a mim foi entregue, e dou a quem eu quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Não é isso? E Jesus, presta atenção, ele estava sendo o quê, pessoal? Ele estava sendo atacado pelo diabo, não estava? Tem hora que você começa a ser atacado pelo diabo. Você está orando, está buscando a Deus. Ó, e Jesus respondendo, ele disse: vai, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Levou também a Jerusalém e pôs sobre o pináculo do templo, né? E disse: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito: mandará aos seus anjos acerca de ti para te guardarem, e que te sustenham nas mãos para que nunca tropece com o seu pé em alguma pedra. Aí ele continuou, ele estava tentando Jesus, ele estava atacando Jesus, não é isso? O que eu quero te explicar é isso, que às vezes o diabo está te perturbando, está te tentando, está te atacando. Aí você vai, ora, daqui a pouco fica tudo bem, né? E vem aquele sossego que ela faz, que aqui não está escrito isso, mas no outro versículo está escrito que Jesus resistiu aquilo ali, veio os anjos e serviu o Senhor. Quer dizer, ficou tudo uma maravilha, né? Acabou a tentação. E disse-lhe respondendo, e Jesus respondendo lhe disse: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, tem uma outra passagem dessa aqui que diz que os anjos do Senhor veio servir Jesus. Ficou tudo bem, acabou aquela tentação. Você estava passando uma luta. Você estava sendo atacado. Você orou, daqui a pouco acabou aquela perturbação. Ficou tudo bem, tudo em paz. Aí ele está dizendo aqui, ó, e acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele para sempre. É isso que está escrito aí? Por algum tempo, pessoal. É por algum tempo. Você está pensando que o diabo desistiu de você, porque você está bem agora. Acabou, tudo bem, a tentação, veio os anjos, serviu a Jesus, momento do refrigério, tudo na paz. Aí você está pensando que o diabo desistiu de Jesus. Ausentou-se dele por algum tempo. Assim na minha vida e na sua vida. Você está passando uma peleja, você está passando uma batalha, você vai, você ora, você busca Deus, daqui a pouco Deus vem e resolve com aquela paz. Isso sim. Aí sabe o que você faz? Relaxa. Aí não ora mais como orava antes. Hoje eu não vou na igreja não, estou muito cansada, não vi demais, estou muito na igreja hoje. Entendeu? O diabo só se ausentou por um tempo. Ele está tramando alguma coisa para ele voltar. Eu acho que ele está satisfeito. Você está bem? Acho que ele esqueceu de você, de não beijar. Nunca mais ele vai te perturbar. Não. O demônio nunca vai desistir de mim, de você. Por isso que quando as coisas estão dando certo, você tem que orar mais. Aí que você tem que buscar Deus, você tem que vigiar mais. Porque ele até se ausentou, está dando tudo certo. Ele saiu, se afastou, mas por algum, ele vai tentar voltar. Sim ou não? Vamos repetir.
ia voltar de novo. Ele não desistiu, não. Sim ou não, gente? Estão entendendo? Olha agora o Deuteronômio 8. Por isso que Deus avisou isso aqui lá no Deuteronômio 8. Gente, é sério, guarda isso aqui. Não esquece disso, não. Aí que você tem que ficar grudadinho com Jesus, que é para você continuar vencendo. Continuar prosperando. Amém? É isso. Deuteronômio 8. Por isso que ele falou isso aqui, ó. Presta bem atenção. Achei. Acharam, pessoal? Eu também achei. Graças a Deus. Deuteronômio 8. Jesus deu esse aviso aqui, ó. Lá no 6. Deuteronômio 8, 6. Por isso que Deus avisou isso aqui. Presta bem atenção. Para você não esquecer, que é para você não cair nesse laço do inimigo. Ele disse assim, ó. E guarde os mandamentos do Senhor, teu Deus, para temeres e andar nos seus caminhos. O que é andar no caminho? Andar na palavra. E guardar o mandamento. Às vezes você está no fundo do poço, não é filho pródigo. Você queria ficar bolota dos pobres, mas ninguém te dava nada. Às vezes você tem um montão de amigos. Cai no seu doente aí para você ver se tem alguém. Não vai ninguém te procurar. Sim ou não? Você está entendendo? Então, ele queria comer bolota dos pobres, não tinha. Aí você volta para a presença do Pai. Pai te dá um bezerro cevado. Dá para você que daqui a pouco você vai cair na lama de novo. Não, dessa vez você já sabe, você vai ficar firme com Deus. Glória a Deus. Ele está dizendo assim, guarda os mandamentos do Senhor teu Deus. Aonde você for, você tem que temer a Deus. Eu não vou lá porque eu não tenho nada para fazer lá. Mas se eu tivesse que entrar aí numa boca de fumo, sei lá, para pregar para alguém lá dentro, você entendeu? Se lá tivesse lá rolando droga, bebida, cigarro, eu já creio em Deus, creio em mim, creio na obra que foi feita em mim, que eu não ia me envolver com nada daquilo. Eu ia pregar e ia embora. Sabe por quê? Aonde eu vou, eu guardo, eu tenho temor de Deus, eu guardo o mandamento de Deus. Está entendendo? Sim ou não? Eu não me corrompo com essas coisas, não. Eu não vou estar ali à toa. Meio de você fugir da aparência do mal. Eu vou ficar fazendo o que lá? Mas se eu tiver uma necessidade em algum lugar, como por exemplo, já fui em festas, não, eu fui lá de propósito, eu quero estar. Não. Mas eu já fui em festas que tinham bebida alcoólica, o pessoal estava lá, até essas festas que tem meia meia. Então, que até os pessoal, alguns, né, a gente não vai julgar ninguém, Deus só pode não julgar ninguém, até alguns pessoal que diziam que era cristão caíram na gandaia lá. Porque olhando, mas eu não fui, ó. Eu não sou obrigada a ir. Você está entendendo? Sim ou não? Não, irmão. Vamos lá, não sabe fazer, irmãos. Faz o que eles quiserem da vida dele. Eu não, vou fazer o que Jesus me ensinou. Eu sou de Deus, eu tenho que ser de Deus em qualquer lugar. Se eu entrar numa boate, eu sou de Deus. Eu não vou lá fazer nada na boate, que não tem nada para fazer lá. Mas se tivesse que entrar lá, olha, pastor, eu tenho que entrar lá numa emergência, sei lá, tem alguém precisando de ajuda, passando mal, sei lá. Alguma coisa que eu tivesse que entrar lá, a serviço de Jesus. Eu ia entrar, ia sair.
vai para pregar para alguém aqui, eu vou pregar. Você está entendendo? Sim ou não? Mas não eu me corromper, deixar levar para aquilo. Tem gente que é um pouquinho fraquinho, sabia? Ah, Sônia, mas você tem gente que é cabeça fraca. O pastor outro dia botou um vídeo lá na agenda, não sei quem viu esse vídeo, do aluno, que a professora falou para ele assim, a sala de aula estava cheia. Você viu esse vídeo? Não, né? A sala de aula estava cheia. Um montão de gente. Aí a professora pegou uma pasta, aí amarela, e falou assim, gente, que cor é essa pasta? Aí os alunos, amarela. Oi? Era verde, né? É verde, não era amarela. Que cor é essa pasta? A pasta é verde, mas muito aluno mesmo. Melhor, o próximo aluno que chegar aí, atrasado, sempre chega atrasado. Quando o próximo aluno chegar aí atrasado, eu vou perguntar a vocês que cor é essa pasta. Todos vocês vão dizer que é vermelho. A pasta era verde. Daqui a pouco chegou um aluno atrasado. E a professora atrasado, pode ficar. Ele sentou lá, aí começou a escrever. Aí a professora foi, pegou a pasta e tal. Gente, aí perguntou ao menino que estava lá, que cor é essa pasta? Aí ela perguntou para todos os alunos, então. Aí perguntou para ele, que cor é essa pasta? Ah, essa pasta é vermelha. Aí o cara que chegou olhou para o aluno, olhou para ela, a pasta era verde. Aí perguntou ao outro, e você? Aí ela, vermelho. Você, mas a gente tinha muito aluno. Assim, os alunos todinhos da sala disseram que era vermelho. E aí ele ficou assim, olhando para a cara dos alunos, que a pasta era verde. Aí, por último, ela foi e perguntou a ele, o que foi essa pasta? Vermelho? Aí a professora foi e começou a explicar. Uma explicação dela lá. Do poder que tem a influência de um ser humano por outro. Aí ele estava falando que às vezes a pessoa não tem aquela personalidade de ter assim, a própria opinião dela. Porque ele foi para a maioria. Aí ele falou, não, mas eu sabia que era uma brincadeira, por isso que eu falei, não. Aí você foi porque eu disse que era vermelho, acho que ele pensou, só eu vou dizer que é verde. Dizer que é vermelho também. Você está entendendo? E a professora estava falando que não é assim, você tem que ter sua opinião própria. Você está entendendo? E a influência de um outro, tem gente que se deixa influenciar, por sua cabeça fraca. Se você está num lugar ali, tem 5 colegas que está, não bebendo cerveja, não vai no churrasco, não sei o que, você não, pô, eu sou cristão, não bebo. Ah, que isso? Começar a zoar, aqui tem gente que é cabeça fraca. Tá, então me dá aí. Não faz isso não. Pior coisa que você vai. Tem gente que é cabeça fraca, a pessoa não tem pulso firme. Ela vai, Maria vai faz outra. Depois vai dar ruim para os outros, dá ruim para você também. Você está entendendo? Você não teve uma personalidade como Sadraque, Mesaque, Abednego, né? Gente, só eles 3 que não adoraram estar. O resto, todo mundo, presidente, governador, sabe? Pessoal de tudo quanto é tribo, língua, nações, adoraram estar. Só eles 3 que não. Olha a personalidade daqueles homens. E detalhe, bom, se você não adorar, vai aquecer 7 vezes mais essa fornalha. Sobre ameaça. Vocês vão morrer torrado ali. Fica você sabendo, ó, que o Deus que nós servimos pode nos livrar da sua mão, mas mesmo que ele não livre, nós não adoraremos a sua estátua. E aí? Hã? Nós não adoraremos a sua estátua. O lugar desse problema é seu, mas a gente não vai adorar essa estátua. Olha a personalidade daqueles homens. Fosse outro, né? Eu vou falar, a nação inteira vai adorar. Só a gente que não vai dar. Não. Ele
pessoa tem que ter personalidade, a gente não tem. Maria vai cair, você não pode ser assim, não. Não, você está lá no meio de pessoal lá fazendo tudo errado. Ah, não, para não ficar chato, também vou tomar um bolinho, porque. Você está entendendo? O que os outros vão pensar, não. O problema é deles, eles pensam o que eles quiserem. Eu quero saber o que Jesus vai pensar de mim. Eu não sou obrigada a fazer um troço só porque todo mundo faz. Entendeu? Eu quero fazer o que Jesus fez. Agora, o que todo mundo faz não interessa. Todo mundo faz. A maioria crucificou Jesus. Pendurou lá na cruz, hoje e tal. Não. Está amarrado com Jesus. Então, ele disse assim, ó, e guarda os mandamentos do Senhor teu Deus. Né? Às vezes a pessoa chama até você do que te ofende por causa disso, sabia? Aí o cara está lá, porque o cara é casado. Aí tem um amante, acho que você tem que ter um amante também. Hã? Ou a pessoa está solteira, acha assim. Tem gente que se incomoda com a solteirice dos outros. Eu nunca vi isso. Não, você tem que ter uma por quê? Ué, eu sou obrigada a ter alguém, já que eu tenho alguém. Entendeu? Você já viu que tem gente que se incomoda? Vai dizer, que isso? Ainda não arrumou ninguém, não, mas eu acho que isso aí é a vida particular. Entendeu? Se você está com vontade de arruma ela, então arruma ele, o problema é dele. Aí você vai ver a vida da pessoa, a pessoa já arrumou, sei lá, uns 10%. Está querendo empurrar você também, o amigo. Está entendendo? Isso é sério, gente. Isso é coisa muito séria. Aí a pessoa que não tem personalidade, a pessoa vai, ai meu Deus, é mesmo, né? Eu tenho que fazer. Não, está amarrado com Jesus. Tem a personalidade de Cristo, seja filho. Entendeu? A pior coisa que tem é você ir pelo que os outros pensam. Não faça isso. Cristão não vai pelo que os outros pensam. Cristão tem a mente em Cristo. Você olha como agradar a Deus. E essa é a sua meta, agradar aquele que te chamou. Agradar aquele que te enviou, que é o teu mestre. Você fica querendo agradar os outros, você vai cair. Os outros têm uma mente, tem gente aí que cada mente só Jesus. Se deixar o jogar conselho, não dá. A pessoa não sabe cuidar nem da vida dela porque não tiver conselho. É muito sério isso. Então ele disse assim, e guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para o temeres, não é isso? E andares nos seus caminhos. Porque o Senhor teu Deus te mete numa boa terra, terra de ribeiros, de águas, de fontes, de abismo, que sai dos vales e das montanhas, terra de trigo e de cevada, e de vides, figueiras, romoeiras, terra de oliveiras, abundante de azeite e mel, terra em que comerás o pão, teu pão, sem escassez, e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são terra, cujos montes tu cavarás o pobre. Deixa eu te explicar. Deus está falando, vou te botar num lugar de prosperidade, você vai prosperar. Entendeu? As coisas vão funcionar para você vai se dar bem. Mas, olha o que ele avisou aqui. Quando tiveres comido e fores fartos, louvará o Senhor teu Deus. Tem gente que não oferece um louvor a Deus. Você não abre a boca para cantar um louvor. O louvor é agradecimento, sabia? O Davi, ele cantava louvores como agradecimento, ofertas a Deus, ofertas de louvor. Louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Agora, o que ele está dizendo, pessoal? Presta atenção nisso aqui, que isso aqui tem a ver com aquilo que a gente estava pregando lá. Ó. Guarda-te para que não te esqueças do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos, seus juízos, seus estatutos que hoje eu te ordeno, para que, porventura,
boletim? Guarda isso aqui vai servir para você, pessoal. Você joga a lição de casa fora, daqui a pouco vem a prova, você não sabe mais nada. Para que, porventura, havendo comido, estando farto, e havendo edificado boas casas, e habitando-os, e tiverem aumentado tuas vacas, tuas ovelhas, e acrescentar prata e ouro, e multiplicar tudo que tem. Você não tem ovelha nem gado, mas ele está falando aqui, cuidado quando você começar a prosperar. Quando as coisas começarem a dar certo, você tem que vigiar para você não se afastar de Deus. Porque às vezes, quando as coisas começam a melhorar um pouquinho, você se afasta, aí o marido não volta, vai tirar tudo teu de novo. Entendeu? Vai tirar tudo, porque você está se afastando de Deus. Não, você se esqueceu que foi Deus que te deu isso. Você tem que permanecer com Jesus. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Aí ele diz, e se não se eleva o seu coração e dispensas do Senhor teu Deus, que aí você vai começar a se orgulhar, aí pronto, você já acha que não precisa mais de Deus, não preciso mais ir para a igreja, eu estou bem, estou nadando dinheiro, as coisas estão dando tudo certo, não fazer o que na igreja? Você tem que ter cuidado com isso. Você está entendendo? Se você exaltar, esquece até de Deus. Você esqueceu de onde Deus te tirou. Sim ou não? Eu estava num lugar um dia desse, onde que eu estava? Na fila. Eu estava na fila da loteria. Da lotérica. Eu não tenho muita coisa de ser... eu não tenho aquela vontade de ser rica, não. Eu tenho vontade de ser rica da graça de Deus, da misericórdia dele. Mas eu estava olhando o povo lá na lotérica, né? O pessoal lá de dinheiro, mas vai na fila aqui para mim, que não sei o que eu falei, gente. É tão bom a gente ser humilde, sabia? É tão bom a gente ser humilde. Tem gente que se acha melhor do que o outro. Gente, morre, vai para tudo que tem lugar. Vai tudo para baixo da terra, vai desfazer tudo. Só a única diferença para ser cultura de uma toda chique. A sepultura de uma toda chique. Aquelas coroas, aquelas coisas todas. E o do outro está de pobrezinho, vai ver que nem uma flor não tem. Mas depois, quando eles tiram os ossos ali, né? Como é que eles falam? Numerar o corpo, uma coisa assim. Vai tirar os ossos lá para ver se não é tudo a mesma coisa. Só mudou a aparência da sepultura. Porque a gente, né? O rico vai para o pobre vai para o pobre, o bilionário vai para o pobre, tudo bem. Para que querer ser melhor do que o outro aqui, gente? Isso né? Estou falando aqui para o pobre. Ainda tem aquele que acha muito arrogante, acha que o dinheiro pode salvar, que ainda vai perder a salvação. O rico lá. Com toda a riqueza dele, vai ver que ele teve um funeral de primeira. Mas foi para o Hades. E a mansão, tudo que ele tinha, ficou para quem? Para ele não foi. E o pobrezinho que estava lá, vai ver que foi enterrado até com um indigente. Ele era mendigo, mas foi para o céu. Era salvo. Entendeu? Então, bobeira, a pessoa querer se sentir melhor do que o outro. Então, para que essa bobagem, bobeira dessa? Então, ele está falando aqui, não se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, tirou lá no fundo do poço onde você estava, da casa da servidão, tirou você da mão do diabo, você estava sendo escravo dele ou escrava dele, Jesus te tirou de lá. E que te guiou por aquele grande, terrível deserto. A hora, sabe o que é isso? Guiou no deserto? Deserto
parece que você está sozinho. Quantas vezes você já pareceu que você estava sozinho, não tinha ninguém, mas Deus estava lá do seu lado, socorrendo, fortalecendo. Quantas vezes você pensou que acabou, não tinha mais jeito, Deus te fortaleceu, Deus te ajudou você a dar a volta por cima, Ele estava lá no teu deserto. Quando você se sentia sozinha, triste, você achava que não tinha mais jeito, Ele estava lá. Então ele disse assim, em que não havia água, e tirou água para ti da rocha do seixal, e no deserto sustentou o maná que teus pais não conheceram, para te humilhar, para te provar, e para no fim te fazer bem. E não digas no teu coração, a minha força e a fortaleza do teu braço me adquiriram este poder. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, e é Ele que te dá força para adquirir poder, para confirmar o seu conserto que jurou os seus pais, né? Como se vê neste dia. Será, pois, que se de qualquer sorte te esquecer do Senhor teu Deus, e se ouvires outros deuses servir, inclinar perante ele, hoje eu protesto contra vós que certamente perecereis. Como a gente que o Senhor destruiu diante de vós, e assim vós perecereis, porquanto não quiseres obedecer à voz do vosso Deus. Vamos dar uma paradinha aqui? Por isso que Deus ensinou isso aqui para a gente, sabe para quê? Para você vigiar. Quando você orou, você buscou a Deus, você clamou a Deus, agora as coisas melhorou. Então, peraí, agora eu não vou esquecer de Deus. Eu não vou esquecer da onde Deus me tirou. Eu não vou esquecer que é Deus que está fazendo isso na minha vida. É Ele que está fazendo as coisas dar certo para mim. Aí é que eu vou buscar Deus, aí é que eu vou orar, vou agradecer, eu vou louvar a Deus por um agradecimento. Às vezes você está todo engenhado, tem gente aí que está caindo aos pedaços, doente, com a vida no fundo do poço. Aí Deus vai lá, prospera, abençoa a pessoa de vez cantar um louvor de agradecimento, a pessoa vai cantar a música do mundo. Você está entendendo? Mas no cantar o louvor não é só uma música, não, gente. O louvor é uma oferta a Deus. Você deve louvar a Deus com um agradecimento pelas bênçãos que Ele está te dando. Você vai lá e canta uma música, você vai louvar outra coisa. Você está entendendo? Sim ou não? É isso, gente. Por isso que Jesus falou aqui: adorarás somente o Senhor teu Deus. Só a Ele servirá. Viu? Ele falou que adorarás somente o Senhor teu Deus. Então a gente não pode se esquecer. Quando as coisas começam a dar certo, aí é que a gente tem que buscar Deus. Pastor, mas não está dando certo, mas se você buscar Deus, vai dar certo. Jesus ali, ele passou uma tentação, não passou? Ele resistiu o diabo, a Bíblia diz, resistiu o diabo, e ele fugirá de nós. Você vai entendendo? Você vai orar, vai clamar a Deus e o demônio vai sair, as coisas vão começar a acontecer. Agora você não pode esquecer de Deus. Amém? Isaías 41, para a gente encerrar. Você que está meio assustado, pastor, às vezes parece que as coisas para mim não vai dar certo. Sei lá, não sei se eu vou conseguir resolver meus problemas. Olha o que Deus está falando para você. Isaías 41, 10. Acharam? Sim ou não? Mas irmão que da frente, eu estou perguntando. Muita fé, não. Ninguém disse amém. Agora sim, agora está. Amém? Ele está falando aqui, ó, Isaías 41, versículo 10. Ele está dizendo, ó, gente, presta bem atenção. Se a gente entender o que Deus está falando, presta atenção comigo aqui.
Se a gente entender o que Deus está falando, vai dar certo. Se a gente não entender, já está toda a vida ali naquela batalha. Tudo que Deus fala é 100% verdade. É um mandamento de Deus. Aqui Deus está falando aqui, não temas. Presta bem atenção. Quando Deus fala para você não temer, você não tem que temer. Você tem que parar de temer. Você pode até estar com medo. Pode estar meio assustado, mas quando Deus manda você parar de temer, você tem que obedecer, gente. Isso é um mandamento de Deus. Mas como? Mas aí o paralítico, quando ele era paralítico lá, que Jesus falou para ele, ó, levanta, toma teu rei, não é teu rei. Toma-te, levanta-te, toma-te teu leito e vai para a tua casa. Irmã, que o paralítico não podia dar uma resposta feia. Vem cá, o senhor não está vendo que eu sou paralítico. Como é que eu vou levantar se eu sou paralítico? Entendeu? Já pensou você virar para um paralítico que está deitado lá, o cara não anda, as pernas dele não funcionam. Aí você chega para ele e levanta-te. O cara vai falar o quê para você? É aquilo. Você não está vendo, eu sou paralítico. Como é que eu vou levantar e andar? Só que aquele homem, ele não falou isso. Jesus falou, levanta-te, toma o teu leito e anda. Sabe o que ele fez? Ele levantou, pegou o leito e andou. Ele obedeceu Jesus. Então, às vezes, Deus está falando com você, você errou ali naquilo. Se ele está falando, não temas, é para você não temer, não ter medo. Que às vezes o demônio, deixa eu te explicar uma estratégia dele. Às vezes o demônio se aproveita de certas coisas, promessas, coisas que ainda não se cumpriram na sua vida para afastar você de Jesus. Você tem que ver isso, sabia? Mas Deus está falando, espera, você não quer esperar. Não tema, você não quer, porque você está atrapalhando. É você que atrapalha Deus. Você quer, não, você tem que ver qual voz que você está predominando na sua mente. Se é a de Jesus mesmo ou se é a do diabo. Se é de Jesus, ele está falando. Se ele está falando que você vai conseguir, você tem que crer no que Jesus fala. Você entendeu? Tem gente que não, ela focou na derrota. Não, porque não adianta, porque Deus falou, mas não adianta mais. Não, tem que parar com isso. Tem que ver quem você andou. E outra coisa que hoje eu ouvi até uma mensagem sobre isso, é fácil você saber quando você está assim, fazendo o que Deus quer. Quando você está na obediência. A prova da nossa fé é a paciência. Quando você está em Deus, você descansa, você sossega. Você está entendendo? A ansiedade, esse é um sinal de que você não está com aquela confiança em Deus, você está ouvindo outra coisa, por isso que você está assim. É a voz do inimigo que deixa você desesperado, desesperada. É ele que faz isso. Para de pensar. Sempre antes de bater aquele desespero em você, vem uma voz da sua mente. E o que essa voz está dizendo? Não adianta, não dá mais, não sei o quê. Você está entendendo? Aí você vai acreditando naquilo ali, daqui a pouco você está. Então você tem que ver quem você anda ouvindo. Se você está ouvindo Deus, você descansa, você sossega, você espera. As coisas com Deus, irmão, é calmo, tranquilo, sereno, você tem paz. Por isso que Jesus falou, né? Dou a minha paz, né? E a paz que excede todo entendimento, a paz que o mundo não conhece. E pode estar caindo canivete lá fora, você está tranquilo, você sabe esperar, você sabe que você tem um Deus que está trabalhando ao seu favor. Você sabe que você tem um Deus que não vai falhar na sua vida. Você sabe que vale a pena confiar e esperar em Deus. Então você vive sossegado. Se você não vive sossegado, você não tem paz, tem uma coisa errada. Sua fé não está, você não está fazendo
está ouvindo a voz do marido, você não está ouvindo o seu Deus. Você entendeu? Você tem que ver o que você ouve. Não é normal uma pessoa viver como se fosse morrendo afogado. Não é evangelho, é isso não. Você consegue andar sobre as águas. Sadraque, Mesaque, Abednego passeavam no afogado. Às vezes você está numa situação que você não consegue descansar, ter paz naquela situação. Já Sadraque, Mesaque, Abednego, não, a gente não sai dessa fornalha. Está tranquilo. Daniel, acho que dormiu lá, Leão. Entendeu? Agora, se você está vendo, irmão, tem uma coisa errada. Você não está descansando no Senhor. Você não está ouvindo o que Deus está falando. Você está ouvindo uma pessoa que não deve. Por isso que você está assim. Então, ele está falando aqui. Isso aqui é um mandamento de Deus. Ele está dizendo aqui, ó, não temas, sim ou não? Ele está falando, não temas, é para você não andar com medo. Sabe o que é medo? Não vou conseguir, medo de não dar certo, medo de não acontecer, medo de não sei o quê. Ele não para de ter medo. Pastor, mas eu tenho medo porque amanhã você sabe se vai ter amanhã. Você sabe se Jesus vai vir essa de madrugada? Pastor, mas se ele não vier, o mesmo Deus que você tem hoje é o Deus de amanhã, de depois da manhã, de depois da manhã, de depois. O mesmo Deus que cuidou de você, de tudo na sua vida até aqui, quer continuar cuidando. Só que a gente às vezes atrapalha o plano de Deus. O plano de Deus é bom, gente. A gente quer tirar o dele. Não, eu quero esse aqui meu. Mas está bom as coisas de Deus. Deus já tem tudo programado. Sabia disso? Quando você nasceu e eu nasci, Deus já tinha um propósito na nossa vida. Começa aqui. Só que a falta de confiança não deixa a gente entregar a nossa vida nele, o nosso caminho, confiar nele de verdade. Não, Deus sabe o que está fazendo. Vai estar demorando um pouquinho, mas Deus. Eu não estou vendo, mas eu sei que ele está trabalhando isso. Eu sei que ele vai fazer o melhor para mim. Ele é Deus. Senão é uma desconfiança. Quer dizer que Deus então é responsável. Deus não sabe o que faz na sua vida, Deus quer te dar o pior, é isso. Deus botou você só para você ficar sofrendo, é isso que Deus fez? Deus não ia fazer o próximo dele. Você entendeu? Tem que aprender a confiar em Deus de verdade. Então ele está dizendo aqui, ó, não temas, porque eu sou contigo. Só isso, vou dar uma paradinha aqui, só isso já é um motivo de você se alegrar. Por quê? Ele é contigo. Tu sabe por que Deus se entristeceu com o povo de Israel, que murmuraram? Que cara, ela não sei o quê. Porque eles estavam tão focados no que eles queriam, que eles desprezaram a presença de Deus. Deus falou isso, Deus sentiu isso. Ó, você desprezou a minha presença com vocês. Você não está nem aí se eu estava ali, se não estava, o negócio Você vai pegar, às vezes a pessoa está tão desesperada pelo que ela quer, que ela não é sensível, não entende. Poxa, mas Deus está comigo. Se eu tiver isso, quando você está num bom estágio com Deus, quando você chega àquele ponto assim, eu quero isso. Se eu tiver isso, glória a Deus, o Senhor está comigo. Se eu não tiver nada disso, mas o Senhor estiver comigo, está bom. Aí você está num bom estágio com Deus. Você ama a Deus sobre todas as coisas. É claro que Ele vai te dar o melhor, mas você tem que estar no ponto, que se eu me der ou não me der, glória a Deus, que eu só quero a sua presença, quero que a pessoa esteja comigo. Aí sim, você está no bom estágio. Agora, não, quer saber de Jesus, que não aconteceu isso? Aí não. Você fica de dia com Deus, não vai orar, não vou orar, não. Não aconteceu nada. Aí você está de mal com Deus, porque não aconteceu aquilo que você tem. É meio complicado. Você entendeu? Você tem que amar a Deus não tem nem, irmão. Deus, um dia da manhã, sei lá como vai ser, está na mão de Deus. Ele me chamou, ele falou que a comunidade aqui, como vai ser, eu não sei que vai ser. É assim que você tem que se entregar, descansar no Senhor.
está fazendo trovoada, se está caindo um granizo lá fora, se o pai tem dinheiro para comprar leite, não tem. Não tem. Você está entendendo? É que você vai mamar amanhã? Ele está preocupado, não vai dizer que ele está preocupado, o que ele vai mamar amanhã? Não tem nada. Hã? Sabe por quê? Ele confia no pai, está ali seguro. Mas sabe que o pai vai dar um jeitinho de comprar uma madeira dele, entendeu? Se tiver chovendo lá granizo, o pai vai proteger ele, vai ficar tranquilo. Hã? Maluca lá fica dormindo, tá nem aí. Seguro no colo do pai. É assim que a gente tem que confiar em Deus, gente. Hã? Ele é o nosso pai, ele é responsável, confia em Deus, só faz a vontade dele, procura agradar a ele. A Bíblia diz: deleita-te no Senhor e ele concederá o desejo do seu coração. Aí você deixa de agradar a Deus na afobação, ai meu Deus, aí você está atrapalhando Deus. O que aconteceu foi isso. Lá Jesus ficou triste por causa disso. Ele disse: por conta vocês desprezaste a minha presença em vós. Eles ficavam focados na carne. Eu sei que é estranho, mas ele ficava focado, mas a carne é um exemplo. Você pode estar focado em outra coisa. Uma bênção que você quer tanto, você está esquecendo, não está aproveitando, não está, sabe, feliz porque ele é contigo, feliz porque ele está contigo, feliz porque ele está indo com você. Entendeu? Aí ele está dizendo aqui, ó: não temas, porque eu sou contigo. Não é isso? Já é motivo de você não temer, de você se alegrar. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Aí ele está dizendo: eu te esforço. Pastora, por que me esforço? Porque de repente você está cansado, está cansada. Pastor, tem hora que bate um cansaço, sei lá, me bate uma tristeza, não vontade de largar tudo. Não, ele está falando: eu te esforço. Eu te dou força, eu renovo as suas forças. Aí ele está dizendo: eu te esforço e te ajudo. Ele está garantindo: eu te ajudo, porque às vezes você tem dificuldade. Hã? Às vezes você quer servir a Deus, mas você tem um obstáculo, tem dificuldade. Senhor, eu estou com esse problema. Os seus problemas que você tem, não é para você tentar resolver isso sozinho, não, gente. Isso aí era lá no mundo, você tinha que se virar. Agora você tem um Deus. A Bíblia diz que é lançando sobre ele as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Que todas as nossas necessidades sejam conhecidas diante de Deus. Você tem que ir até Deus e apresentar a ele o seu casamento, a sua vida espiritual, a sua vida sentimental. Você tem que apresentar para ele as suas necessidades, as suas contas, as suas dívidas, os seus planos que você tem. Tudo isso você tem que conversar com Deus. Senhor, isso eu não estou conseguindo, isso eu estou conseguindo e tal. Você tem que abrir o seu coração para Deus. Ele diz: todo aquele que pede, recebe. Você está entendendo? Por quê? Ele diz que te ajuda. Eu, às vezes, quando vou orar, estou passando uma situação difícil, eu lembro isso a Deus. Falo: Senhor, o Senhor lembra que o Senhor disse que me ajuda? Então, eu estou precisando da sua ajuda. O Senhor falou: eu te ajudo. Então, eu preciso da sua ajuda. Você tem que lembrar disso. Ele falou que te ajuda. Eu estou precisando de ajuda na minha prosperidade. Estou precisando de ajuda no meu casamento. Estou precisando de ajuda para tirar a ansiedade do meu coração, para me ensinar a descansar, a confiar no Senhor. Então ele está dizendo aqui, ó: eu te esforço e te ajudo. E te sustento com a destra da minha justiça. Você sabe o que é sustentar com a destra da justiça? Sabe o que é isso? Sustentar? É segurar. Hã? Ele está falando que ele te segura pela mão dele. Ele diz: como pela tua mão eu te digo, não temas que eu te ajudo. Ele te sustenta. Te sustenta para você não cair. Não cair na tentação, na lábia, no laço. Quando
O Senhor falou que ele sustenta, então não me deixe cair em tentação, me dá força e tal. Você tem que aprender a orar. Outra coisa, pessoal, presta bem atenção. O que eu tenho pedido muito a Deus ultimamente é que Ele abra meus olhos espirituais. Você deve pedir isso toda vez que você orar. Porque o diabo, ele é um enganador, ele é pai da nação. Ele trabalha enganando as pessoas, cegando as pessoas. Por isso que Davi disse assim: quem pode entender os seus próprios erros? Expurga-me os que me são ocultos. Tira de mim aqueles que eu não vejo. Quer dizer, ele não conseguiu enxergar os próprios erros. Você está entendendo? Então, quando você for orar, pede a Deus, Senhor, me dá visão espiritual. Porque se você não enxergar com o mundo espiritual, você se desespera. Você joga os pés pela mão, porque você não está enxergando o plano de Deus, você não está enxergando a armadilha do diabo, você não está enxergando nada, você está no escuro. Pede a Jesus que te dê visão espiritual, seu. Agora, pessoal, um conselho que eu dou a cada um de vocês: não deixa de orar, não, gente. O meu pastor essa semana pregou sobre o negócio de celular. Tem uns troços malignos nesse negócio de celular, sabe? E prende a pessoa ali, a pessoa não consegue fazer uma oração. É como o pastor Mota falou mesmo: você abre uma pastazinha, você vai ver um negócio, aí dali você pula pro outro. Não, que legal que você pula pro outro, daqui a pouco quando você vai ver, passou uma hora, passou 2 horas, você está cheio de sono, não ora. Tem que vigiar, gente. É pecado ter o celular? Não é pecado. Mas é um pecado quando isso toma o lugar de Deus. Você entendeu? Toma o lugar da sua oração, toma o lugar da sua consagração, toma o lugar de você conversar com Deus, ter intimidade com Deus. Você tem que vigiar muito. E o mundo já é maligno, pessoal. Cuidado com o negócio do mundo. Às vezes a pessoa fica vendo aqui com todo o mundo. O que você come. Por exemplo, se você come arroz, feijão, você sabe lá que não é legume que vai fazer bem para a sua saúde, né? Mas por que você não toma um veneno, por exemplo? Por que você não toma um veneno? Por que você não toma um purgante? Um troço assim bem. Por quê? Mas porque eu sei que isso vai fazer mal para mim, isso vai me matar. Então você sabe escolher o que você vai comer, não sabe? Vai te fazer bem ou mal? Sim ou não? A mesma coisa esse negócio de celular, de internet, você tem que saber escolher o que seu espírito vai comer. E você vai ser cheio, o seu espírito vai ser cheio do que você dá para ele. Às vezes você fica ali, daqui a pouco você está falando em gíria do mundo, porque você está indo por esse lado. Está se enchendo das coisas do mundo e se esvaziando de Deus. Você tem que se encher das coisas de Deus. Aí sim você vai ter visão, você vai enxergar o futuro que Deus tem para você. Mas se você ficar se enchendo das coisas da terra, isso que a Bíblia diz: buscai as coisas que são de cima. Pensai nas coisas que são de cima e não da terra. Tem gente que não fala. Se você ficar 2 horas conversando com a pessoa, você não fala um versículo. Só piada que no TikTok, não sei o quê, não sei o que lá, não sei o que lá na internet, mas a pessoa não tem um versículo. A pessoa tá, isso mostra que ela está cheia, né? Porque a Bíblia diz que a boca fala porque o coração está cheio. Então a pessoa só está cheia de coisa ruim. A pessoa não está vazia de Deus, a coisa é muito séria. Glória a Deus, a pessoa não puder, como sabe o que eu aprendi hoje na Bíblia, o que eu ouvi lá na igreja, isso, você não puder fazer. Mas fica, ela já viu que passou o TikTok, não toque o TikTok, vai embora. A coisa é séria. Glória a Deus, tem que buscar Deus, pessoal. Amém? Vamos orar então em nome de Jesus? Vamos na paz do Senhor. Amém? Vamos fechar os nossos olhos em nome de Jesus. Pai,
agradecer ao Senhor por esse conselho, por essa palavra que o Senhor nos enviou. Pedindo a Ti, Pai, que nessa noite o Senhor venha nos ajudar a guardar esses mandamentos do Senhor. Inclusive, Pai, que o Senhor nos ensine, nos ajude a se encher das coisas do Senhor espirituais. E, Pai, em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha tirar toda ansiedade, todo medo, toda tristeza, todo desânimo, tudo aquilo que não é seu. E também nós aprendemos, ó Pai, quando o Senhor começa a prosperar, quando o Senhor começa a agir na nossa vida, que o Senhor nos ajude nunca se afastar da tua presença, Pai. E no pouco, no muito, na alegria, na tristeza, no dia bom, no dia mal, seja lá o que for, a gente esteja sempre do seu lado, sempre buscando o Senhor. Sabe, se alegrando com a sua presença na nossa vida. E eu paraliso toda a ação do mal, exigindo que saia da família, do casamento, da prosperidade, da saúde, que venha sair da vida de cada pessoa. Sai agora, em nome de Jesus, e pegue tudo que é seu, saia para nunca mais voltar em nome de Jesus. Ô Pai, em nome de Jesus, eu estou abençoando cada pessoa e declarando todos curados e livres. Cubra com o teu nome sagrado e leve em paz. Também peço que o Senhor receba dízimo, ofertas, que são entregues no seu altar. O Senhor disse que eu honrarei. Honra cada pessoa, Pai. Cubra com o teu nome sagrado e leve em paz em nome de Jesus. E vocês digam assim seja e graças a Deus. Amém? Glória a Deus, gente. Hoje é domingo, primeiro dia da semana. A gente tem a semana inteira agora para, em nome de Jesus Cristo, botar o dever de casa em prática. Glória a Deus, para meditar e colocar em prática. Eu falei. Não falei, já não falei da hora da faxina? Eu pedi para o pessoal da gente não sabia, né? Não, ninguém sabia, mas já está lá, ninguém falou. Não vai falar. Eu queria ver como é o horário da escola, né? O pessoal ainda